Vamos falar da Libertadores, né? Libertadores é G4, G6, G9, G7, G8. É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos falar das possibilidades do Bahia em ir para a Libertadores 2025. Valeu! A gente está aí olhando a classificação do Brasileirão 2024, a gente vê o nosso Bahia balançando ali, a gente não sabe se o Bahia vai conseguir se classificar ou não para a Libertadores. A gente sabe que os 4 primeiros colocados do Brasileirão têm vagas na Libertadores, o 5º e o 6º têm vaga na pré-Libertadores. Só que o nosso Bahia está ali na 7ª posição, brigando eventualmente por uma 8ª colocação, né? Isso é o nosso Bahia. E a dúvida é, será que com tanto time brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, nós temos brasileiros nas 3 finais, será que não sobra aí, não vira o G6, não vira um G7, um G8 e até um G9, né? Então, para a gente discutir um pouco sobre isso, nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou soltar uma reportagenzinha aqui, né? Uma reportagem que passou no Globo Esporte para a gente comentar um pouco. Vamos lá. Diante de tanta desconfiança nos últimos jogos, uma notícia boa, mesmo sem jogar, o tricolor pode ter voltado para a zona de classificação para a pré-Libertadores. A Libertadores terá uma final 100% brasileira. Notícia boa para as torcidas do Botafogo e do Atlético Mineiro. E também pode ser para a do Bahia. Isso mesmo, os tricolores podem se animar, já que o G6 do Brasileirão pode virar G7. Então, esquece! Ficou confuso? Calma que a gente explica. O Atlético Mineiro está nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil. O Galo garante participação na Libertadores do ano que vem se vencer pelo menos uma das decisões. E se ficar com os 2 títulos, consegue a classificação via Conmebol. E a vaga que viria pela Copa do Brasil seria transferida para o Brasileirão, transformando o G6 em G7. Mas e se o Atlético não vencer nenhuma das finais? Aí o Brasileirão poderia ter um G8. Isso mesmo, 8 vagas para a Libertadores do ano que vem. Já que os campeões seriam Flamengo e Botafogo, 2 times que já estão nas primeiras posições do Brasileirão, na zona de classificação para a Liberta. Assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! E aí, torcedor do Bahia, ficou mais confiante? Pois ainda pode melhorar. O Cruzeiro está na final da Sul-Americana. E se a Raposa vencer a competição, o Brasileirão pode ter até um G9. O caminho para a Libertadores ficou mais fácil. Mas é melhor não vacilar e encaminhar o quanto antes uma das vagas para a Liberta do ano que vem. Tá aí, né? Possibilidades muitas, possibilidades 1000, né? A gente ali preocupado com o G6, não, pode chegar a um G8 e a um G9. Ou seja, infelizmente, né, nós temos que torcer por outros times que não o nosso Bahia. Nós temos que ligar o nosso secador aí, né? Ajudar alguns times. E aí, a história é a seguinte, né? Segundo a reportagem, então, vamos só ver aqui, ó, como é que fica a situação, ó. Primeiro, vamos ver a classificação do Brasileirão. Tá aqui. Classificação do Brasileirão: primeiro Botafogo, segundo Palmeiras, terceiro Fortaleza, quarto Flamengo, quinto Inter, sexto São Paulo, sétimo Bahia, oitavo Cruzeiro. Eu vou esticar um pouquinho mais aqui. Nono, Vasco da Gama. Pronto, essa aqui é a classificação. O que a gente precisa torcer, né? Hoje você tem até um G6. E aí, o que é que acontece? Ó, primeira coisa, né? Primeiro grande confronto aqui. Nós temos a final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil, nós temos o Atlético Mineiro jogando, tá? Qual é o melhor caminho aqui para o nosso Bahia? O melhor caminho para o nosso Bahia é o seguinte, ó.
pelo que a gente viu, né? Pelo que a gente viu na reportagem, o melhor caminho do Bahia é chegar a um G8. E o que é que seria o G8? O G8 seria o Flamengo vencer a Copa do Brasil, né? E o Botafogo vencer a Libertadores. Por que isso, né? Porque esses dois, simples, ó. Segundo a tabela, se o Botafogo vencer, ele ganha a vaga por lá, libera a vaga do Brasil para baixo. Se o Flamengo vencer, ele ganha a vaga pela competição, libera para baixo. Então, Botafogo e Flamengo sendo campeões, né? O G6 vira G7 e vira G8, beleza? Então, essa é a situação. Nós temos que, infelizmente, né, para esses times aí ou para alguns, nós temos que torcer a favor do Flamengo aqui, torcer para que o Flamengo vença e torcer para que o Botafogo vença também. Tudo isso porque eles estão na frente do nosso Bahia, tá? E aí o seguinte, se a gente quiser mais garantia, né? Mais garantia de vaga na Libertadores, o que a gente pode também torcer? Nós podemos olhar a tabela aqui, ó. O Cruzeiro, né? Cruzeiro tá jogando a Sul-Americana, ó. Cruzeiro joga em jogo único a Sul-Americana dia 23. Se o Cruzeiro vencer, né? Pode ser que o Cruzeiro passe o Bahia. Se o Cruzeiro vencer e passar o Bahia, ele abre mais uma vaga aqui embaixo. Então, se esses dois times, Botafogo e Flamengo, vencerem, a gente tem um G8. Se o Cruzeiro passar, a gente vai ter um G9, beleza? Então, essa é a situação. Bahia não tá bem no campeonato, não, tá ali embaixo, tá perigando, mas a gente tem esperanças aí. A depender das competições, o nosso time pode sim chegar na Libertadores. Confie. A pergunta para vocês é para a gente encerrar. Aonde é que você acha que o Bahia vai? Será que o Flamengo vence? Será que o Botafogo vence? Será que o Cruzeiro vence para abrir um G9? Deixa a sua opinião nos comentários aí, beleza? E lembre-se do like, valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!